Bom dia, bom dia. Vocês me ouvem bem, pessoal, aí? Bom dia, pessoal. Vocês me ouvem? Não, né? Outra coisa que eu vi. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Diego, eu tô tentando te chamar aí. Vê se você consegue entrar. Alex, também tô te chamando aí. Não tô. Vê se você consegue entrar. Agora. Bom dia, tudo bem, irmão? Bom dia. Deixa eu só ver se o Diego consegue entrar também. Alex, vou precisar só que você dê um mute aí no seu microfone, tá? Isso. Pronto. Todos conseguem me ouvir bem, né? Ok. Pessoal, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos iniciando aqui hoje mais um encontro com o coração já alegre, grato a Deus por mais um dia que se inicia. E nós queremos iniciar esse dia da melhor forma possível, que é colocando a nossa vida, colocando a nossa família, o nosso trabalho diante dele. E tendo a certeza de que a sua palavra é viva, que a palavra de Deus, ela move e renova todas as coisas. E nessa manhã nós queremos pedir a Ele que venha exatamente abençoar a sua casa, abençoar o seu trabalho, diante dos desafios, diante de tudo aquilo que você já trouxe para o dia de hoje, para esta semana que se inicia agora, hoje. Nós queremos dizer a você que você precisa ter a certeza de que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E será uma alegria, será um prazer enorme podermos estarmos aqui nessas primeiras horas do dia, rezando juntos, colocando diante dele tudo o que temos e tudo o que somos. Enquanto aqueles que vão estar chegando, você também pode ir convidando as pessoas, compartilhando essa live, clicando aí no aviãozinho, mandando para aquele seu amigo, para aquela pessoa que você sabe que também pode ser útil para ele, para ela, esse momento de oração. Então, compartilhe agora. Aproveita. Daqui a pouquinho nós já vamos dando início ao nosso encontro de hoje. Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção do Senhor, não sei viver. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao teu redor me faz lembrar a multidão
multidão lá no caminho a te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também. Neste lugar é o Rei, à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre rei. Bem aqui, tão perto, se deixa encontrar. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. É isso que nós queremos celebrar nessa manhã de hoje. Dizer que diante de Jesus, todo joelho se dobra. No céu, na terra e nos infernos. A palavra de Deus diz que o Senhor, Deus, deu a ele, ao Filho, um nome que está acima de todo nome. E que diante desse nome, todo joelho se dobra. No céu, na terra e nos infernos. Porque ele é o Filho de Deus. Porque ele é o Rei. Ele é o Senhor. Ele é o Salvador. Por isso nós o adoramos. Porque ele é nosso Pai. Ele é nosso Redentor. E por isso colocamos diante dele tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos. E nós queremos mais uma vez cantar dizendo: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. O coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção do Senhor, não sei viver. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao teu redor me faz lembrar a multidão lá no caminho a te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também. Neste lugar é o Rei, à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre rei. Bem aqui, tão perto, se deixa encontrar. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Por isso nós queremos nessa manhã, Senhor, dizermos que nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos agora convidar você a viver esse momento de oração, esse momento de comunhão e fé. Talvez hoje seu coração já tenha acordado acelerado da correria, de tantas coisas e demandas que você tem na sua vida, que você tem na sua mesa de trabalho, que você tem na sua casa. Mas eu preciso dizer a você que mesmo em meio a tantas responsabilidades e decisões que você precisa tomar, é preciso se recordar que nós precisamos colocar a nossa vida, colocar as nossas fraquezas e forças diante de Deus. Porque tudo precisa vir e convergir
para a graça de Deus. Você precisa colocar tudo que você é e tudo que você tem diante de Deus. Ah, meu Deus, eu estou vivendo um momento de muito medo, de muita ansiedade. Coloque o seu medo, a sua ansiedade diante de Deus. Ah, Nildo, eu estou vivendo um momento de muita aflição. Coloque sua aflição agora diante de Deus. É preciso você entender que nada do que você tem, por mais que você até julgue ter, é maior do que a graça, do que o amor, do que a misericórdia de Deus. Diante das culpas, diante das ansiedades, diante das crises existenciais, é preciso que você se recorde de que você, antes de qualquer coisa, você é um filho, uma filha amada de Deus. E Deus ama você. E Deus cuida de você. E é só nele que você encontrará a única e verdadeira paz. Por isso nós cantamos isso dizendo, sem a bênção do Senhor, sem a graça do Senhor, nós não sabemos viver. O que é você? O que é o homem? O que somos nós? Sem a graça de Deus. Tudo é graça de Deus. Mesmo diante das dores, louve a Deus. Mesmo diante das dificuldades, louve a Deus. Mesmo diante das suas incertezas, confie em Deus. Entregue a Ele as suas dores, os seus problemas, os seus medos e viva a experiência que os santos viveram. E viva a experiência que Marta e Maria viveram. Quando Jesus esteve na casa de Marta e Maria, imediatamente Maria parou tudo o que estava fazendo para se colocar aos pés do Senhor e ouvir o que ele tinha para falar. Ouvir aquilo que ele tinha para realizar na vida dela por meio da sua palavra. Marta, no entanto, ainda continuou envolta na preocupação, na agitação. Qual a agitação que você está vivendo hoje? Qual a agitação que você está vivendo agora na sua vida? O que é que você está vivendo de aflição, que está fazendo o seu coração perder muitas vezes a essência do que ele é? Quantas vezes que nós nos esquecemos do que somos e de quem somos? Porque nos deixamos envolver nas correrias, porque nos deixamos envolver nas agitações e não paramos o nosso coração e não descansamos o nosso coração. Eu quero te convidar nessa manhã a descansar o seu coração em Deus, a descansar a sua alma no coração de Jesus, que é manso e humilde, no coração de Jesus, que dá a você o abrigo que você tem procurado encontrar nos lugares, nas coisas, nas pessoas, até mesmo no trabalho. Você não vai encontrar esse abrigo, você não vai encontrar esse descanso enquanto você não entender que você, que eu, nós só descansamos totalmente, plenamente, quando repousamos o nosso coração em Jesus. E é com Ele que nós aprendemos que precisamos ser mansos e humildes, porque é dele e para Ele que nós iremos, que nós seremos totalmente plenos. Queria te convidar a fechar os seus olhos e eu queria que você pudesse ir no ambiente da sua casa, do jeito que você está. Talvez você esteja já cuidando das crianças para levar para a escola. Talvez você já esteja preparando o café da manhã da sua família. Então fica ouvindo, vai permitindo que tudo isso que está sendo vivenciado, compartilhado agora, chegue até a sua casa, invada a sua casa, convide Jesus a entrar na sua casa hoje. Convide Jesus a estar com você na sua casa. Convide Jesus a estar com você, com a sua família, já nessas primeiras horas do dia. Porque Ele vai dar a vocês todo o direcionamento de que vocês tanto precisam. Vai entregando a Ele a sua vida, o seu dia, o seu trabalho, as decisões que você tem que tomar. Coloque diante dele agora. Vai rezando juntos. Vem, Senhor Jesus,
O coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção do Senhor, não sei viver. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao teu redor me faz lembrar a multidão lá no caminho a te esperar. Diga isso. Vem, ó Santo de Israel, passar também neste lugar. É o Rei que à nossa frente está. É feliz em o adorar. É Jesus, o nosso mestre rei. Vem aqui, tão perto, se deixa encontrar. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Senhor Jesus, eu quero te pedir nessa hora que o Senhor venha visitar a vida, a casa de cada um desses meus amigos, irmãos na fé, que agora para um pouco do seu tempo para se colocar na tua presença, Senhor. Eu quero te pedir nessa hora que a tua graça seja derramada sobre todas essas famílias, diante das dores, diante das dificuldades, diante das ansiedades que cada um possa estar vivendo. Eu quero te pedir, Senhor, nesta manhã, visita agora, visita as crianças, visita todas elas, aquelas que estão talvez doentes, os pais que estão preocupados com as crianças que se encontram doentes. Senhor Jesus, realiza agora a obra da cura, da restauração, da saúde do corpo e da alma. Aqueles que estão vivendo crises de fé, que o Senhor possa nesse momento restaurar a fé. Aquilo que é dúvida, aquilo que é medo, caia por terra agora. E possa nesse momento dar lugar à certeza da fé. A fé que move montanhas, que move até mesmo, Senhor, tudo aquilo que é dificuldade, tudo aquilo que é, Senhor, confusão. Te pedimos agora que a clareza da paz que vem de Ti possa invadir os nossos corações, possa dar aos nossos corações o alento, o conforto e o consolo que todos nós precisamos, principalmente aqueles que viveram recentemente perdas, sejam perdas materiais, sejam até mesmo perdas na família. Eu quero te pedir, Senhor, restaura agora a paz, dai a paz a esses corações, aqueles que estão vivendo a decepção nos relacionamentos. Senhor Jesus, quebra agora toda a tristeza causada pela decepção. Te pedimos nessa hora, nesta manhã, que o Senhor derrame o seu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós. Vem nos encher com a tua graça, vem nos encher com a tua presença. Eu te peço nesse momento, Espírito Santo de Deus, fortalece a fé, restaura a alegria daqueles que se encontram tristes. Te pedimos nesse momento por todos aqueles que vêm enfrentando a depressão. Espírito Santo de Deus, vem restaurar agora, devolver o ânimo, a alegria. Aqueles que perderam, Senhor. Aqueles que já não conseguem sair do luto. O luto de ter sepultado um ente querido, de ter entregue um ente querido. Nós te pedimos agora, Senhor, que a tua graça visite e alcance cada um deles. Que a tua graça nesse momento seja derramada sobre cada um deles.
e te pedimos por intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa mãe, nossa rainha, nossa advogada. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, vem sobre cada um de nós. Oh, 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 Você que nesse momento está passando por uma dificuldade dentro da sua família, você tem vivido momentos de muitas crises dentro da sua casa, na sua família. Eu quero dizer a você que a graça de Deus te visita agora. Eu quero te dizer que Deus está olhando para você. De que mesmo diante das suas dificuldades, Deus nunca te abandonou. Ainda que você se sinta abandonado por Deus, Deus fala para você que Ele nunca te abandonou. Que Ele nunca te rejeitou. Porque você é precioso. Porque você é preciosa aos olhos de Deus. Que Deus troca reinos por você. Que Deus realiza milagres por amor a você. Por isso, creia que nesta hora Deus está olhando para você. Jesus está falando com você. Mesmo diante da correria que você está agora, arrumando, fazendo as coisas, preparando o café da família, das crianças. Ei, Deus fala com você. E Ele diz que você precisa ter coragem, que você precisa ter ânimo. E esse ânimo não está nas coisas, nem nas pessoas que você tem buscado, mas nele. É na graça dele. Os seus olhos não precisam estar voltados para os bens materiais, para as pessoas, mas primeiro para ele. Porque é ele o teu Deus. É ele o teu Senhor. É ele quem faz nova todas as coisas. É ele quem restaura a tua alegria. É ele que transforma o teu pranto em alegria. Deus é capaz de transformar a vida. O impossível Ele fará, porque és precioso aos teus olhos. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abrir mares para que possa atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. É preciso crer e se entregar sem medo. Ele nunca vai tirar a tua liberdade se não queres. Mas se te entrega sem reservas, tua vida se transformará.
então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abrir mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Te pedimos, Senhor, nessa manhã, que Tu derrame a Tua graça sobre cada um de nós. Aqueles que não se sentem amados, amparados, acolhidos. Que o Senhor possa, nessa manhã, dar o abraço que todo aquele precisa. Que o Senhor possa dar nessa manhã a paz que todo coração precisa. Te peço nesse momento, Senhor, por intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa Mãe, nossa Rainha. Amém. Eu rezo essa Ave Maria pedindo a Nossa Senhora que interceda ao seu Filho Jesus por tudo que você tem vivido na sua casa, no seu trabalho. Você que está vivendo momentos de decisões importantes no seu trabalho, na sua carreira. Coloque tudo isso agora diante do Senhor. Nossa Senhora, nossa Mãe, assim como em Caná da Galileia, a Senhora viu, percebeu que aquele casal, que aquela família estavam aflitos, angustiados, porque lhes faltava vinho. A Senhora também, Mãe, sabe o que é que tem faltado na vida de muitos de nós. Eu te peço, roga a Jesus, o teu Filho, Senhor e Salvador nosso, por tudo aquilo que estamos necessitados no dia de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Meu querido irmão Alex, quero nesse momento já te convidar. Você pode abrir aí o microfone, porque eu sei que Deus preparou uma palavra através de você para todos nós, e eu queria que você pudesse nos dar a graça de ouvirmos essa palavra que Deus reservou para nós nessa manhã de hoje. Oh, que legal, Nildo, que bênção, né? E que alegria poder estar aqui hoje, nesta manhã, né? Nesse dia que o Senhor fez para nós. Eu tenho certeza que esse dia especial, principalmente para mim, né? A primeira pessoa que ouve sou eu, né? Porque a minha boca está mais próxima do meu ouvido. Então, que cada um possa se colocar nessa manhã, um dia em que nós vamos falar sobre liderar com fé. Num dia tão especial, no dia de São Pedro e São Paulo, colunas da igreja, um líder que lidera com o coração de pastor, o outro que lidera com a coragem de missionário. Que já nessa manhã, São Pedro e São Paulo possam rogar por nós, pela nossa história, pela nossa família, pelas nossas empresas, por tudo que temos e somos. Falar dessa coragem e liderar num tempo tão diferente, mas um tempo que precisa com certeza de ser uma liderança servidora. Se nós olharmos para o maior líder que já existiu, aquele que separou a humanidade antes e depois de Jesus Cristo. Como nós vemos em Marcos 10:43, ele vai dizer: aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último. Eu não vim para ser servido, mas sim para servir. Que nós possamos nos espelhar, né, nesse modelo de servidão, olhando para a capacidade de cada um, para as pessoas,
E o Senhor vai nos trazendo, né? O Senhor vai entrelaçando as nossas vidas. E eu tenho certeza que o Senhor quer falar, assim como ele disse para Josué, nós orávamos e conversávamos, seja forte e corajoso. Liderar hoje é um ato de coragem, mas é um ato possível quando nós colocamos a serviço e principalmente debaixo da graça e pedimos que o Espírito Santo esteja em nós e nos direcione e nos oriente todos os dias. Quando nós temos uma liderança que precisa de coragem, mas ela humanizada, que nós precisamos olhar, né, Nildo, e saber que os cargos são temporários, os títulos são passageiros, mas aquilo que a gente fala, como a gente trata as pessoas, isso vai ficar para sempre. Então, como empreendedores católicos, como as pessoas que caminhamos, que as pessoas ao olharem para nós possam dizer, ali existe uma pessoa diferente. Ali existe um empresário que não é só um empresário do domingo na missa, mas é um empresário que vive o evangelho. Que ao olhar para nós, as pessoas possam ver o alter Cristo, um novo Cristo. Que as pessoas digam, existe algo diferente. Porque Deus quer contar comigo, contar com você para fazer algo diferente. A nossa empresa precisa ter algo diferente, porque nós precisamos levar o sal, levar a luz, levar a diferença, não só os negócios, não só business, porque isso o mundo está cheio, mas nós precisamos levar a esperança e a certeza que existe algo maravilhoso, que é essa presença de Jesus Cristo. E o Senhor, ele começa, né, trabalhando. Hoje eu exerço, né, um cargo de liderança no mercado empresarial, mas também trabalho, né, com a Torre Leste, e que a gente tenha certeza que tudo que a gente vai fazer, a gente peça que Jesus vá na frente, que Jesus toque as pessoas. Eu, quando estou numa negociação, né, eu peço, Jesus, toca esse negociador, que o meu produto possa edificar essa casa. E quando a gente vai fechar uma missão, um show, né? A gente não peça que seja só um show, mas seja um encontro de Deus com aquelas pessoas. Que Jesus possa mudar a vida de cada um. E quantos testemunhos nós temos escutado de pessoas que estavam se drogando e escutaram a música e se converteram. De pessoas que estavam querendo tirar sua própria vida e escutaram uma canção no meio de um show, no meio de uma multidão e se converteram. E esse nosso Deus é o Deus do impossível, que hoje quer falar para todos nós que aqui estamos: coragem, eu estou contigo. Seja forte e corajoso. Em meio às lutas, em meio às adversidades, e assim na nossa vida. Muitas vezes a gente não entende, né? Eu via você falando do amor de Deus, né, hoje de manhã, e não tem como recordar como nós chegamos até aqui. Eu tenho certeza que o Nildo tem uma história com o amor de Deus, e cada pessoa que nos ouve tem uma história com o amor de Deus. Assim como eu também tive, né? E eu fui convidado lá, né, em 92, a fazer uma experiência de oração da Renovação Carismática Católica. E ao chegar num retiro, eu vivi um momento muito difícil da minha vida, jovem, com 17 anos, sou do Paraná, né, saído de uma cidade do interior, Telêmaco Borba, para morar em Curitiba. Estava numa depressão muito grande. O meu pai era um homem adúltero, tinha outros filhos fora do casamento, e aquilo magoava muito o meu coração. E eu estava muito triste, pensando até mesmo, assim, numa dificuldade muito grande, e fui convidado para participar de uma experiência de oração. E ao chegar nessa experiência de oração, uma pessoa, né, um jovem, veio ao meu encontro, me deu um beijo no rosto e disse: Jesus te ama e eu também. Eu olhando para aquilo, falei: meu Deus, como é que esse rapaz me ama, esse gordinho aqui, né, essa pessoa. E aquilo já foi fazendo diferença na minha história. E quando eu entrei naquele retiro, na primeira pregação do amor de Deus, quando o jovem abriu a Bíblia e ele disse: Alex, tu és precioso aos meus olhos. Permuto reinos por causa de ti. O teu nome está gravado na minha mão. O meu amor é incondicional. E ele foi falando e aquela palavra foi entrando no meu coração, mas de repente ele disse: e esse Deus é um Deus que é Pai. Quando ele falou que aquele Deus era Pai, o meu coração se fechou, porque eu não tinha um bom relacionamento com o meu pai. Mas aí ele disse assim: você precisa perdoar o seu pai. Você conhece a história do seu pai? Você sabe, ele não pode dar aquilo que ele não recebeu. E aí eu fui
passando um filme na minha cabeça, eu fui me lembrando, o meu pai com 13 anos foi levado para uma casa de prostituição e ele teve que se deitar, né, naquele lugar. Então ele tinha a sexualidade marcada. Ele não podia dar aquilo que ele não recebeu. E ele disse, hoje você precisa perdoar o seu pai para poder amar Deus. Talvez hoje aqui você precise perdoar alguém da sua empresa, perdoar alguém do seu trabalho, a sua esposa. E o perdão, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. Então que hoje você possa se decidir a perdoar as pessoas. E aquele retiro transformou a minha vida. E ao chegar na minha casa, eu nunca tinha dado um abraço, um beijo no meu pai. Mas eu fui ao encontro dele, dei um beijo no rosto do meu pai e disse, pai, eu te amo como o Senhor é. E eu quero te perdoar por tudo que eu já vivi. E eu quero começar uma vida nova. Como diz a canção Verdades do Tempo, nós não sabemos quanto tempo temos. Eu vivi reconciliado com meu pai 3 meses. E eu nunca tinha visto meu pai deitado numa cama. Mas o meu pai teve um infarto fulminante e ele morreu com 49 anos. Mas naquela capela, naquele caixão, quando eu estava ali do lado, um irmão meu escreveu uma mensagem assim para mim. Alex, o amor de Deus é tão grande que ao seu precisou amá-lo um só dia para que ele o quisesse para si. Então Jesus está falando conosco hoje que nós não podemos perder tempo. Seja na nossa liderança, seja na nossa empresa, seja na nossa casa, Deus tem pressa. Que nós possamos ser aqueles que levam Jesus a qualquer momento. E Deus estava moldando o meu caráter, me preparando para ser um líder. Aí assumi algumas posições, né, na secretaria, época das secretarias, Secretaria Marcos, Secretaria Rafael. Tive a graça de ser coordenador, né, de um grupo que existe na minha cidade até hoje, o Leão de Judá, que tem salvado a vida de muitos jovens. E Deus vai moldando o nosso caráter. Eu posso dizer que tudo que eu tenho hoje é a graça de Deus. Eu poderia passar aqui a manhã inteira falando dos milagres e das bênçãos que Deus já fez na minha vida. Esse ano, com a graça de Deus, eu vou completar 30 anos de casado. E posso falar para vocês que pode existir um homem tão feliz quanto eu e a Thaís, a minha linda, mas mais é impossível. Porque nós não tínhamos nada, mas nós tínhamos tudo. Quando nós entramos naquele casamento para dizer sim para Deus, nós não entramos a 2, mas nós entramos a 3. Porque nós entramos de mãos dadas com o Senhor. Então que a gente possa saber que tudo que nós fazemos, tudo que nós temos, é por graça e bênção de Deus. E hoje, se nós estamos aqui, é porque o Senhor olha para nós. E que acima de tudo, que o próprio Jesus quis precisar das pessoas. Quando nós pensamos nessa manhã, um dom especial, que nós possamos aprender a gerenciar e lidar com as pessoas, porque nós somos seres racionais, mas somos seres emocionais. E hoje na gestão, né, de pessoas, a gente vai escutar Simon Sinek falar que aquele que não entende de pessoas não entende de negócios, que quem não entende de pessoas não entende de negócios. Que o Senhor possa nos dar essa capacidade de entender das pessoas. Que esse líder servidor possa nos dar a coragem de ter uma escuta ativa, de saber olhar e entender, de celebrar as vitórias, mas também assumir as derrotas. Que Jesus possa ser o nosso tudo, que Ele possa ser o nosso Senhor, que a nossa empresa não seja somente pelo ter, mas sim pelo ser, que a gente olhe para cada profissional, para cada pessoa. Jesus, ele poderia ter feito a história da salvação sozinho, mas ele quis precisar das pessoas. Hoje Jesus quer precisar do Nildo, Jesus quer precisar do Alex, Jesus quer precisar dos empresários católicos para iniciar uma revolução no mundo dos negócios, uma revolução pautada no Evangelho, uma revolução pautada nas verdades, nos mandamentos, uma revolução que possa nos aproximar mais de Deus. E eu quero falar que Deus não demora, Deus capricha. Presta atenção nisso. Deus tem esperado você, talvez você até hoje esteja assim, mas está difícil, está uma bagunça. Ele vai falar, seja forte e corajoso. Liderar com fé é isso, é colocar o pé que Deus coloca o chão, é estar próximo dele mesmo nos momentos mais difíceis. E quando nós exercemos uma liderança servidora, nós achamos que nós estamos fazendo bem para o outro, mas muitas vezes nós estamos fazendo bem para nós mesmos. Como eu falei, hoje eu trabalho no mercado, né, empresarial, mas também a gente trabalha com a Torre Leste,
E todo mundo sabe que nós passamos por uma pandemia, né? E eu convido você a fechar os teus olhos um minutinho. Que você possa fechar os teus olhos e possa respirar um pouquinho. Respira assim, ó. A gente se esquece, mas se a gente voltar alguns anos atrás, 600 mil pessoas no Brasil foram roubadas, foram tiradas de nós. No mundo, 6 milhões de pessoas. Mas por vontade e graça de Deus, nós estamos aqui. Não é por acaso. Deus tem um plano para você, meu irmão. Deus tem um plano para mim. E naquele momento de pandemia, eu trabalhava somente com eventos. E eu quero falar, eu e minha casa, nós perdemos tudo. Mas nós só não perdemos uma coisa, a graça de Deus. Todas as noites, eu e minha esposa dobrávamos o joelho e dizíamos: Jesus, o Senhor é Senhor da nossa vida. Em todas as vossas aflições vos valeu o anjo São José. Valei-nos, São José. Que a gente possa pedir sempre a intercessão de São José. E quando a gente lidera uma liderança servidora, a gente pensa que está fazendo para nós, mas muitas vezes para os outros, mas nós estamos fazendo para nós. No momento que eu mais precisava, uma pessoa que eu tinha sido líder, que eu tinha trabalhado com ele, quando teve uma vaga de gestão, de gerente de regional, na empresa que ele estava trabalhando, ele lembrou do Alex. Não porque o Alex era aquele que tinha as melhores competências técnicas, mas porque o Alex, por graça de Deus, liderava com o coração pautado no Evangelho. E naquele momento que eu e minha casa mais precisávamos, o Senhor me deu a graça do emprego numa grande empresa, por indicação de uma pessoa que havia trabalhado comigo. Então que hoje as pessoas que estão conosco, elas não vão estar para sempre conosco, mas que ao serem impactadas pelo teu modo de gestão, pela tua vida, pelo modo em que você cuida da tua empresa, elas amanhã possam dizer: aquela empresa é diferente, aquela empresa é pautada no Evangelho, aquela empresa, ela tem os valores bíblicos, os valores do céu. Que nós possamos marcar a vida das pessoas com a presença do Espírito Santo, com a presença de Jesus, com a presença de valores que realmente mudam a história das pessoas. Que ao sentar para dar um feedback, que a gente possa corrigir com os valores do céu. Corrigir sem ofender e orientar sem humilhar. Nós possamos aproximar as pessoas cada vez mais de Deus. Você possa fechar os teus olhos, o Nildo vai estar cantando uma canção para nós, que a gente possa nos aproximar ainda mais desse líder servidor, Jesus Cristo, aquele que nos dá coragem, que nos dá força, que está dizendo para nós hoje: coragem, coragem, porque o mundo tem jeito sim. Vocês são as pessoas que estão fazendo a diferença e vão fazer. Que o mundo ainda não sabe o que é um empreendedor cheio do Espírito Santo. O que nós podemos fazer? A revolução do amor. Que se nós estivermos próximos e juntos, nós podemos fazer na humanidade. Não só o lucro, não só o EBITDA, não só a última linha, mas principalmente o ser, o estar, ser próximos de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a fazer essa experiência da confiança. Quando nós olhamos para Jesus e buscamos nele aquilo que, de fato, nós reconhecemos necessitar, que é da sua presença, que é da sua graça, e fazer essa experiência da confiança, de confiar nele, é tudo aquilo que nós precisamos colocar em prática na nossa caminhada. Diante dos desafios, diante das incertezas, é preciso fazer a experiência de confiar no Senhor. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar,
mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia, me preparo para voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Senhor, nós queremos dizer isso e declarar nessa manhã, que nós confiamos plenamente em Ti, que nós confiamos plenamente na Tua graça, no Teu amor que nos conduz, no Teu amor que nos fortalece. Por isso hoje nós queremos Te louvar e Te agradecer por essa semana que se inicia, por esse dia de hoje. Nós Te agradecemos, nós Te bendizemos, nós exaltamos e glorificamos o Teu nome que é santo, Senhor. Que o Teu nome é a nossa alegria, Jesus. O Teu nome é santo, o Teu nome é poderoso. E nós declaramos que diante dele todo joelho se dobra, todo joelho se prostre diante do Teu nome santo, no céu, na terra e nos infernos. Nós declaramos que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Rei, o nosso Salvador. E que nós, Senhor, temos a alegria de nessas primeiras horas do dia estarmos unidos a Ti, unidos em oração. Por isso nós Te exaltamos, por isso nós Te glorificamos. Obrigado, Senhor. Obrigado por Tua graça. Obrigado por essa semana que se inicia. Nós cremos, Senhor. Nós cremos e tomamos posse desta graça, de que em Ti somos mais que vencedores. Diga isso, em Cristo eu sou mais que vencedor. Em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Bendito seja, Senhor. Louvado seja o Teu nome, agora e para sempre. Amém. Amém. Bom, gente, nós estamos já nos aproximando da conclusão da nossa live de hoje, do nosso grupo de oração de hoje, né? E hoje Deus fez algo especial na sua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós. Eu não tenho dúvida alguma de que Deus visitou você, de que Deus visitou a sua história, de que Ele envia os seus anjos para combater por nós. Escuta isso. Ao longo do dia de hoje, muitas batalhas invisíveis você irá travar. E Deus está te cercando por todos os lados com seus anjos. Por isso, não tenha medo. Não tenha medo. Mas confie. Porque Deus cuida de nós. Deus cuida e está cuidando de tudo na sua vida. Faça a sua parte. Não terceirize aquilo que é responsabilidade sua. Faça a sua parte. Aquilo que você precisa fazer, faça. A sua movimentação. E nessa ação, Deus vai abrindo portas, Deus vai abrindo caminhos e vai te livrando de tudo aquilo que é mal. Por isso, nessa manhã, nós queremos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele realizou em cada um de nós. E eu quero desde já te pedir que você não esqueça desse compromisso, tá? Qual é esse compromisso? Todas as segundas-feiras, agora às 6 da manhã, nós estamos aqui, reunidos, para louvarmos, para glorificarmos o nome do Senhor Jesus e também entregar a Ele a nossa vida, a nossa semana. Como é bom começar o nosso dia assim com Deus. Como é bom, colocando a nossa vida, a nossa história diante dEle. Então eu peço que você já deixe isso aí programado na sua agenda, todas as segundas às 6 da manhã. E também quero te pedir para você convidar mais pessoas a estar aqui conosco. Divulgue esse nosso movimento dos empresários católicos. Nós queremos cada vez mais levar essa missão de que é possível, sim, empreender, ser próspero, sem perder a alma, sem perder a fé,
sem perder a amizade com Deus. A nossa maior riqueza não é o dinheiro que nós conseguimos construir. Nossa maior riqueza é sabermos de que Deus é aquele que nos dá todas as coisas, que tudo vem dele e tudo é para ele, para a glória dele. Então divulgue esse movimento, divulgue, compartilhe o nosso perfil. Também eu peço que você tire um print, né? Agora aqui desse momento, tira um print, marca aqui o @ do perfil dos empresários católicos. Se quiser, marca também o meu perfil, @NildoF, também o perfil do Alex, de todos aqueles que estão aqui semanalmente também trabalhando. E vamos fazendo esse movimento, fortalecendo esse movimento, para que ele possa chegar ao máximo de pessoas, ao máximo de empresários, de empreendedores que precisam também receber essa mensagem, ok? Então, 1, 2, 3, tira um print aí. Prontinho. E aí você nos marca e a gente vai fazendo esse movimento cada vez maior e mais forte. Alex, quero te agradecer por hoje, pedindo a Deus que abençoe você, a sua vida, a sua missão, fazendo esse trabalho maravilhoso que você tem feito, que é de poder levar também a missão da mensagem do amor de Deus, a palavra de Deus cantada. Que coisa linda. E principalmente com o Tiago, não é isso? Isso mesmo. Thiago, Fernando Vinhotti, né? E todos os parceiros aí, né? Dizer que a alegria é minha, né? Eu falo que o momento mais feliz da minha vida é quando eu posso falar de Deus e das maravilhas que Ele tem feito na minha vida, porque são muitas e são inúmeras, né? E eu queria, Nildo, da minha parte, encerrar com um versículo da tradução da pastoral, né? Da pastoral, que ele diz assim: aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Então, com a força que Cristo nos dá, nós podemos enfrentar qualquer situação. Na empresa, na família, em qualquer situação. Com a confiança, com a força que Ele nos dá, nós podemos transpor qualquer barreira, né? Que o Senhor nos dê essa força, nos dê essa graça para enxergar com os olhos espirituais tudo aquilo que nós temos que fazer, tudo aquilo que nós temos que empreender, que nós possamos levar esse amor, né? Isso é Filipenses 4,13, né? Na outra tradução ele diz: tudo posso naquele que me fortalece, pois aquele que me fortalece é Jesus. Mas com a força dele, nós podemos ir muito longe. Eu tenho certeza que esse movimento vai longe, o trabalho, a missão do Nildo. Então, muito obrigado. Quero dizer que o presente foi para mim, foi para minha vida, poder estar com vocês, e Deus é extraordinário. Nem que eu quisesse não acreditar em Deus, eu não poderia, do tanto que Ele tem feito na minha vida. Seria impossível. Então, muito obrigado, irmão. Obrigado por esse convite. Agradecer ao Diego, a todos, né, os que fazem parte desse movimento, e dizer que é um presente, é uma alegria poder estar aqui nessa manhã. Coisa boa. Obrigado mais uma vez, meu irmão. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família. Que Nossa Senhora nos cubra sempre com o seu manto sagrado. E que tenha uma certeza de que essa semana é uma semana de bênçãos, é uma semana de vitórias, é uma semana de milagres na vida de todos nós, na vida de cada um de nós. Deus abençoe você. Tenha um dia abençoado, tenha uma semana incrível. E nos vemos aqui semana que vem, se Deus quiser. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até semana que vem, se Deus quiser.